pessoal, eu me chamo João Carlos, sou professor de História e a nossa conversa de hoje é sobre as Revoluções Inglesas. Antes de falar das Revoluções Inglesas, primeiro é necessário conhecer o cenário político da Europa no século XVII. E o sistema político que predominava na Europa era o absolutismo. Professor, e o que seria o absolutismo? O absolutismo era um regime político em que os reis controlavam a economia e a política de acordo com os seus interesses. E assim eles garantiam regalias e privilégios para as suas monarquias. Porém, o sistema mercantilista e a expansão marítima fortaleceu a burguesia, a ponto de desejar rupturas sociais e econômicas com o regime absolutista. E, professor, viajei. Eu estou querendo dizer que a burguesia ela se fortaleceu economicamente com a expansão marítima, ao ponto de desejar o fim desse domínio absoluto dos reis na economia e na política. Assim, especificamente na Inglaterra, o descontentamento com o absolutismo fez surgir movimentos políticos que ficaram sendo chamados de revoluções, ou seja, movimentos políticos que não estavam contentes com o absolutismo e estavam buscando mudanças nas estruturas econômicas e sociais desses regimes absolutistas. O que eu estou querendo dizer é que esses movimentos políticos deram origem às revoluções inglesas, como a Revolução Puritana de 1640 e a Revolução Gloriosa de 1689. E aí, ninguém vai me perguntar as causas das revoluções na Inglaterra? As revoluções inglesas estão relacionadas com os governos dos reis Henrique VIII e Elizabeth I. Entre os motivos, podemos listar a formação de um Estado centralizado, ou seja, a criação de uma monarquia absolutista em que a política e a economia fica centralizada nas mãos do rei, a criação da religião anglicana, ataques às práticas religiosas da Igreja Católica e o rompimento com o Papa, o fato de ter iniciado a expansão marítima rivalizando com a Espanha, em que saiu vitoriosa no conflito de 1588, em que a Espanha tentou invadir as Ilhas Britânicas, a criação da Companhia das Índias Orientais, que vai desfavorecer o comércio da burguesia, a aliança da monarquia com as corporações de ofício e a política de cercamentos, que vai desapropriar os camponeses e vai entregar grandes extensões de terras nas mãos de uma elite aristocrática. Após conhecer o cenário político e econômico da Inglaterra, agora é necessário entender como era dividido o parlamento inglês. O parlamento inglês era dividido em duas partes, entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes era formado pelo alto clero anglicano, pelos grandes proprietários de terras e pela nobreza, ou seja, era uma galera que estava ligada ao rei Carlos I, que apoiava o absolutismo de Carlos I. Já a outra parte, que era formada pela Câmara dos Comuns, era formado pela burguesia, pelos pequenos proprietários rurais, ou seja, era uma galera mais ligada ao povo e que não aceitava o absolutismo de Carlos I, que não respeitou a petição dos direitos, que foi um acordo em que o parlamento e Carlos I decidiram que todo rei absolutista deveria se submeter às exigências do parlamento. E como Carlos I desejava governar de forma absolutista, ele não vai respeitar a petição dos direitos. Além da diferença econômica que dividia o parlamento inglês entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns,
havia também a diferença religiosa, em que os lordes defendiam a imposição do anglicanismo, muito desejada pelo rei Carlos I, enquanto os comuns defendiam o puritanismo, uma religião que atendia os anseios do povo. Além do desrespeito da petição dos direitos, Carlos I vai criar uma lei que vai cobrar imposto de todos os cidadãos ingleses, comerciantes ou não, chamada de ship money, tendo como motivo central as diferenças econômicas e políticas entre o parlamento e o rei Carlos I, pela busca do controle da Inglaterra. Essas diferenças se estendiam de forma específica na sociedade inglesa. Os lordes defendiam a imposição do anglicanismo e parte da sociedade inglesa defendia o puritanismo. Isso fez eclodir uma guerra civil que ficou conhecida como a Revolução Puritana, em que o exército dos cabeças redondas, devido ao corte de cabelo arredondado, combateram o rei Carlos I e impediram a imposição do anglicanismo como religião oficial da Inglaterra, iniciando assim um novo período político. Professor, e qual seria esse novo período político da Inglaterra? Isso será assunto da nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês, fiquem em casa, #História Neles.